Estatística. Intervalo de confiança da média. Conteúdo a ser apresentado. Conceito de intervalo de confiança da média. Cálculo do intervalo de confiança da média amostra pequena. Uso da tabela T-Student. Definição do intervalo de confiança da média. Tendo uma média x barra de A, essa média, em função do desvio padrão e outros fatores, ela vai apresentar um limite superior e um limite inferior. Limite superior LS, limite inferior LI. Isso define o intervalo de confiança da média. Tendo uma média B e média A apresentada de forma decrescente, então a média A é maior que a média B, que é maior que a média C, em se tratando somente dos valores de média. Mas, considerando os intervalos de confiança de cada uma delas, pode-se notar que o intervalo de confiança das médias A e B se entrelaçam, tem uma parte comum. Isso define o que chamamos de empate técnico. Já as médias B e C, os seus intervalos não se entrelaçam, não têm partes comuns, assim não há empate técnico. O fator do empate técnico faz com que, em algum instante, as médias A e B sejam consideradas iguais, por isso é considerado empate técnico. Já com relação à média C, isso não ocorre. Isso é muito comum em pesquisas eleitorais. Vocês já viram, candidato A está em primeiro lugar, candidato B em segundo, mas numa margem de erro de mais ou menos tantos por cento, o candidato A e B considera-se um empate técnico. Cálculo do intervalo de confiança de uma média, no caso a amostra pequena, N menor ou igual a 30. Dada a média e os seus intervalos de confiança, o intervalo de confiança é o limite total entre os extremos. Então, IC de 1 menos alfa, onde alfa é conhecido como nível de significância, ou seja, a probabilidade do que está sendo calculado não ser verdade. E 1 menos alfa é o nível de confiança, a probabilidade do que foi calculado com relação ao intervalo de confiança ser verdade. Da média para os seus extremos, temos o erro padrão, o EP. Então, abaixo da média até o limite inferior, tem o erro padrão. Da média até o limite superior, o erro padrão, EP. O intervalo de confiança de 1 menos alfa é igual à média mais ou menos o erro padrão. O erro padrão, EP, é igual a um T crítico vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N, que é o número de informações ou observações ou repetições do conjunto que define a média. Define a média e o desvio padrão. Então, o intervalo de confiança de 1 menos alfa pode passar a ser escrito, então, que é a média mais ou menos o T crítico vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N.
Exemplo: uma amostra contendo 16 observações tem média e desvio padrão iguais a 15,24 mm e 2,89 mm, respectivamente. Calcule o intervalo de confiança da média a uma significância de 5%. Então, os parâmetros do nosso estudo: média x barra 15,24 mm, desvio padrão S 2,89 mm, alfa, que é o nível de significância, 5%, que é igual a 0,05, que é o valor que vamos utilizar no cálculo, e N, que é o número de observações ou repetições, ou tamanho do conjunto, é igual a 16. Para determinar o T crítico vem em função de um GL, que é chamado de grau de liberdade, que é igual a N-1, e o alfa, o nível de significância. Assim, o grau de liberdade, que é N-1, então é 16 menos 1, então o grau de liberdade é igual a 15. Então o T crítico estará em função do 15, que é o grau de liberdade, e 0,05, que é o alfa, o nível de significância. Com isso, vai-se a tabela T-Student. Na vertical, olhamos o grau de liberdade, e na horizontal, o nível de significância alfa. Então, na vertical, 15, na horizontal, o alfa 0,05. Cruzando esses dois valores, tem-se 2,131. Este é o T crítico. Então, T crítico 2,131. Agora, fazendo uso da fórmula, né? 1 menos alfa, intervalo, o IC, intervalo de confiança em 1 menos alfa, é igual a média mais ou menos o T crítico vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de N. Então, o IC, intervalo de confiança, 1 menos alfa, alfa 5%, então 1 menos alfa 95%, é igual a média 15,24, mais ou menos o T crítico 2,131, vezes o desvio padrão S, 2,89, dividido pela raiz quadrada do N, neste caso 16. Resulta que o intervalo de confiança IC a 95% é igual a 15 mais 15,24 mais ou menos 1,54, que é o erro padrão, que resulta em 13,70 milímetros e 16,78 milímetros. Escrevendo isso de forma técnica, tem-se o intervalo de confiança definido de 13,70 a 16,78, com a média 15,24, não esquecendo de colocar a unidade, que é milímetro, e em que condições foi calculado isso, IC a 95%. Outro exemplo: calcule o intervalo de confiança da amostra com confiabilidade de 99%, sabendo que essa amostra apresenta média igual a 1,25 e desvio padrão de 0,08, com 5 repetições. Então, tendo as nossas variáveis aí, a média 1,25, o desvio padrão 0,08, confiabilidade 1 menos alfa igual a 99%.
Se a confiabilidade é 99%, a significância alfa será de 1%, que é igual a 0,01. E N, número de repetições, observações ou tamanho do conjunto que gerou a média e o desvio padrão, N5. T crítico em função do grau de liberdade e alfa, grau de liberdade é N-1. Então, o grau de liberdade, N-1, 5 menos 1, grau de liberdade 4. Então, o T crítico está em função do grau de liberdade 4 e o alfa 0,01. Indo à tabela do T de student, grau de liberdade 4, nível de significância alfa 0,01, cruza, encontra-se o T crítico com 4,604. Então, T crítico 4,604. Substituindo na fórmula, então, o IC de 99%, que é a confiabilidade, 1 menos alfa, é igual à média 1,25 mais ou menos o T crítico, que é 4,604, vezes o desvio padrão S, 0,08, dividido pela raiz quadrada de 5, que é o N. Então resulta que o intervalo de confiança 99% de confiabilidade é igual à média 1,25 mais ou menos 0,16, que é o erro padrão, resultando em 1,09 e 1,41. Apresentando isso de forma técnica, tem-se esse desenho de 1,09 a 1,41, no centro a média 1,25, como não foi apresentado unidade, escreve-se XI e coloca-se a condição dos valores obtidos, IC de 99%. Assim encerramos a aula de hoje. Por gentileza, não esqueça de dar um like no material e, se possível, se inscrever no canal.